Amém. Obrigado pelo. Então, povo, graça e paz, é um prazer estar aqui. Concluí o Rema esse ano e estou muito feliz por ter concluído esse tempo na nossa vida. Foi puxado, mas foi bênção, foi muito um tempo de ensino, e tempo de ensino não é tempo perdido. Enfim, vou começar me apresentando. Eu sou de Curitiba, por isso que meu sotaque é um pouco diferente. E eu tô aqui por causa da minha esposa, eu vim para me casar, a gente namorou à distância por 3 anos e meio. Foi um tempo de muita fé, mas Deus tratou muito com a gente, principalmente questão de deixar tudo na mão dele, porque a gente sabe que Deus está no controle de tudo. Hoje o tema vai ser sobre disciplina é coisa de crente. Você pode repetir comigo? Disciplina é coisa de crente. Quando a gente ouve sobre disciplina, a gente normalmente ouve sobre correção também, mas não estou falando referente à correção, mas seria mais a questão do dia a dia, da constância, de fazer aquilo que a gente precisa fazer, amém? Então, eu queria começar falando por que disciplina é um assunto tão importante na minha vida. Na minha adolescência eu não acreditava em Deus, e eu tinha uma adolescência muito difícil, muito conturbada, com pensamentos muito ruins, e o que me assolava muito era a crise existencial. Era o fato de não conseguir acreditar num Deus que era bom e, ao mesmo tempo, não querer acreditar numa vida que não tem sentido. E, sabe, quando eu realmente questionei isso, eu fui direto para a Bíblia. E foi a primeira vez que eu li a Bíblia e todas as minhas perguntas, todos os meus questionamentos foram sanados só pelo fato de eu ter começado a ler, começado a ter ouvido a palavra de Deus. Jesus é o verbo, então se Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Então, é algo muito importante que a gente deve fazer, é a leitura, e já vamos começar a entrar no assunto. Mas, enfim, grande parte da minha conversão foi muito lógica, não foi uma questão espiritual, que Jesus apareceu para mim, que aconteceu alguma coisa que mudou a minha vida, mas foi um momento de decisão. Eu falei, eita Jesus, se você é real, então eu estou perdendo a minha vida. Se não é para você, então eu estou perdendo. Então não vale a pena viver se não for para você. Um grande fator que me impedia de desacreditar de fato de Deus era porque na minha infância, lá quando eu tinha uns 2 ou 3 anos, eu mandei até um áudio no grupo da minha mãe falando sobre esse testemunho, que na minha infância eu não sei o que aconteceu bem, mas eu tive uma convulsão, parei de respirar, minha mãe morava na igreja, e no momento que eu parei de respirar, não dava tempo de levar pro hospital, minha mãe levou pro púlpito. Minha mãe levou estava tendo uma reunião, eu não sei se estava tendo um culto, uma reunião. Alguns falam que era reunião, outros falam que é culto. Mas o que todo mundo fala é que Deus fez um milagre. E logo quando minha mãe trouxe para o púlpito, juntou uma roda de oração, um homem me levantou no ar, e quando ele me levantou, eu recebi um sopro de vida. Então, não tem como não se emocionar, não tem como desacreditar de um Deus que faz tanta coisa. Sabe, ele não ressuscitaria alguém à toa, ele não faz as coisas à toa. Ele não é um Deus que está contra o próprio governo, que vai colocar alguma coisa ruim e depois colocar alguma coisa boa, sabe? Mas enfim, hoje não é o assunto, esse não é o assunto. Mas é um fator muito importante porque todas as coisas que eu vi não eram falsas. Só que eu percebi que eu não estava vivendo isso. Então a minha primeira pergunta foi, como que eu posso viver isso? Depois de um tempo que eu li a Bíblia, que eu comecei a decidir acreditar em Deus, eu conheci a Evelyn. E ela estava morando em Campina Grande, ela me falou de um cara muito conhecido, que morava lá em Curitiba também, que era o pastor Luciano Subirá. Então, logo quando eu conheci o pastor Luciano Subirá, eu comecei a maratonar os vídeos dele, comecei a visitar a igreja dele, e foi algo que mudou a minha vida. E a primeira coisa que me veio na cabeça quando eu comecei a ouvir as ministrações é, eu preciso viver isso. E como que eu posso viver isso? Disciplina. Se a gente não está vivendo as práticas espirituais, se a gente não está orando, jejuando, lendo, andando em amor, não tem como viver os milagres que o Senhor tem feito na vida de muitas pessoas, sabe? E eu posso dizer, gente, que esses 2 anos que eu estou aqui, infelizmente já é uma despedida, porque a gente vai ano que vem para Campina Grande, mas foi um ano de crescimento, foi uma mudança que eu não consigo descrever, sabe? Tanto na parte financeira, quanto na parte espiritual, milagres que a gente não esperava, quanto sofismas que tinha na minha cabeça que me impedia de crescer, sabe? Deus foi desconstruindo tudo e reconstruindo aquilo que Ele quer passar, sabe? Deixa eu seguir minha colinha aqui para não perder.
Eu queria então começar o assunto sobre disciplina e de uma forma mais prática. Para algumas pessoas pode ser treino, para algumas pessoas pode ser alimentação. Para outras pessoas pode ser orar mais, ler mais ou começar alguma coisa que sabe que precisa começar. Como eu disse, disciplina é você fazer o que você sabe que precisa fazer. Então, eu queria abrir em 1 Coríntios 9, 24 e 26. Pode colocar na tela. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, pode passar? Mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado os outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Deixa eu conferir aqui rapidinho. Você pode repetir comigo assim, eu sou um atleta. O Senhor não nos chama para a gente ser crente meia boca e, de acordo com a palavra dele, é para a gente correr como se fosse a coisa mais importante da nossa vida, porque de fato é. E se a gente não tem essa consciência, a gente vai acabar deixando algumas coisas de lado, focando em outras porque são mais interessantes e acaba que a gente não cresce como deveria crescer. Então, o nosso crescimento vai ser definhado porque a gente não está preparado para fazer aquilo que a gente sabe que precisa fazer, sabe? Eu vejo muita gente falando assim, quando me vê treinando, quando me vê fazendo alguma coisa assim, eu corro, treino, faço alimentação, e muita gente fala assim que eu não tenho disciplina, eu não nasci para isso, mas uma coisa é fato. A gente foi chamado para ser o melhor de nós mesmos. Não para alcançar alguma coisa, mas porque Deus nos alcançou. E agora a gente tem uma palavra a ser pregada. Não é para conseguir ter um mérito de receber a graça, mas é porque a graça nos recebeu. É por isso que a gente se esforça. Então, quando a gente entende que a gente precisa fazer aquilo, a gente para de dar desculpa de que eu não nasci para isso, não é para mim, e a gente começa a entender, eu preciso melhorar. Sabe, a disciplina ela é como um músculo. Você vai na academia, você não começa levantando o maior peso. Mesmo que você está totalmente descansado, eita, vou para uma competição. É impossível que isso aconteça. Um atleta, ele precisa de treinamento, ele precisa desenvolver, ele precisa aperfeiçoar e evoluir. Sabe? Então, quando a gente entende que disciplina e todos os princípios da Bíblia, todas as virtudes que a gente tem como ser humano são desenvolvidas. Assim como Paulo fala que o exercício físico é proveitoso, mas tem pouco proveito. Mas exercita a piedade, porque ela sim é proveitosa. Então, por isso que eu disse, não é só sobre treino, não é sobre estudar, não é sobre orar, jejuar, mas é sobre a vida inteira em si, sabe? E um fator muito importante é que sempre quando a gente ouve sobre disciplina, é sempre uma comparação. Disciplina contra motivação. Como se fossem coisas contrárias, sabe? Eita, você tem que ir com disciplina, mesmo sem motivação. Mas eu quero explicar para vocês que motivação é importante sim, e faz parte. E é algo que, se usada da forma correta, pode nos alavancar, pode nos fazer avançar. E o que é motivação? É único e simplesmente o motivo da sua ação. Parece simples quando eu estou falando isso, mas a gente confunde euforia, a gente confunde aquela força de vontade com motivação, sendo que, na verdade, a motivação ela é imputada em nós. Ela é colocada, ela é convencida. A motivação ela é justificativa do porquê. É muito mais fácil quando você está empolgado fazer alguma coisa, quando você está orando. Né? A gente sempre fala, novo convertido, está no gás, né? Mas é algo que a gente consegue manipular a nosso favor. É algo que a gente consegue a todo momento estar motivado para conseguir fazer mais. A motivação, ela confirma a disciplina. Então, aqui eu coloquei duas coisas que são bem práticas de como aumentar essa disciplina que a gente precisa ter. E, em primeiro lugar, é aumentando a motivação. Você pode abrir comigo em Levítico 6, no versículo 12.
Levítico 6, 12 diz assim: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Você pode repetir? O fogo não se apagará. Uma coisa muito interessante nesse versículo é que o fogo, ele não fica por conta própria. Quem coloca lenha no fogo é o sacerdote. O fogo é a presença de Deus, o Espírito e tudo, mas quem coloca lenha somos nós. Se a gente começar a entender isso, a gente começa a viver uma vida cada vez mais intensa. Porque a gente para de dar desculpa. Eita, o culto foi ruim. Eita, eu estou naqueles dias que não estou conseguindo aguentar. A gente entende que a responsabilidade é nossa de viver com esse fogo aceso, com essa força de vontade. E algumas formas de realmente se alimentar esse fogo pode ser subjetivo para cada área da vida, mas se for referente à palavra, vai ser se alimentar de ministrações, orar, jejuar, ler, andar em amor, trazer à memória aquilo que nos traz esperança, assim como Jeremias diz, é sempre estar ouvindo aquilo que vai te trazer um pensamento real. Sabe, a motivação ela não é um vilão, mas é um aliado. Ela sempre vai lembrar do propósito de cada um. Então, se você não tem um propósito, você não vai ter motivação. Sempre vai ser pesado para cada pessoa. Eita, tenho que fazer isso lá para a igreja. Meu Deus, eu não aguento mais. Sendo que se você tiver a motivação com o teu coração no lugar certo, é isso que a palavra diz. Se você tiver com a emoção em trazer aquilo, trazer o teu propósito novamente, você alimenta essa motivação. E esse é o primeiro ponto que eu acredito que facilita muito da nossa vida, a motivação. E eu acredito que ela está muito ligada com a nossa alma. No Rema a gente aprende que nós somos um ser trino. Espírito, alma e corpo. Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Eu acredito que a motivação, assim como a alma, a gente precisa levar para a adoração ao Senhor. Não é algo que vai vir de forma natural. Pode ser que em algum momento você esteja com mais vontade, naturalmente, mas essa vontade pode ser trazida, pode ser redirecionada. E em segundo lugar, que eu coloquei um tópico muito importante que eu não vejo ninguém falando, que é a correção do ambiente. A gente sempre ouve aquela palavra, me diga com quem tu andas e te direi quem tu és. Mas eu acredito que não está só envolvido com as pessoas, não está só envolvido com só a perspectiva, o que essa pessoa vai plantar, mas está envolvido com todas as coisas, sabe? Se a gente decide as coisas de forma inconsciente, a ciência fala que 90% das coisas que nós decidimos é inconsciente. Então, os 10% são conscientes. É fato que os 10% nunca vão conseguir vencer. Eles só vão conseguir influenciar. Se a gente tem a consciência disso, a gente para de acreditar que tem força de vontade. Eita, eu preciso de força de vontade, eu não tenho força de vontade para isso. A gente começa a entender, eu preciso influenciar para que eu tenha um ambiente agradável para que isso aconteça. A gente muda a ordem e facilita as coisas. Existem pessoas que são curadas de depressão, pessoas que são curadas do pecado, pessoas que são livres e param de ter vontade de pecar. Mas, na maioria das vezes, não é assim. E se a gente entende que o ambiente vai modular isso, a gente começa a parar de dar desculpa para mudar. Muitas vezes, eu não sei se vocês já se perguntaram, mas eu me perguntava muito. Por que que eu continuo pecando, mesmo sabendo que aquilo é errado? Sabe? E muitas vezes é sobre o ambiente. E o ambiente não é só sobre os amigos. Ambiente, às vezes, é o que você ouve, o que você assiste, a série que você assiste. Normalmente é também o jeito que você chega em casa. Às vezes, algumas pessoas chegam em casa e têm uma rotina tão acostumada que nem percebe que está fazendo aquilo. Mas uma coisa vai levando a outra. Às vezes você pega o celular no meio da noite, vê alguma coisa que não queria, te dá uma raiva, te dá inveja, te dá vontade de pecar. E é só pelo fato de você ter desenvolvido esse hábito. A gente não percebe, mas normalmente os pecados que são de estimação são envolvidos ao hábito, são envolvidos ao dia a dia. Então, novamente falando, se a gente não influencia os 90% do nosso cérebro inconsciente, a gente não vai conseguir ter vitória com os 10%. O espaço de trabalho, amigos, que você vê, o que você ouve, e o que tem pronto na tua geladeira, se você quiser fazer dieta. Eu vejo muita gente falando, eu não consigo fazer dieta, você vai ver a geladeira da pessoa, tem açúcar, tem um bocado de coisa que não faz sentido a pessoa ter. Então a pessoa é para proibir. Não,
mas o fato de que convém, é lícito, faz sentido, sabe? É o meu propósito. Às vezes a gente, igual o Rob falou, pega um arquivo, coloca na nuvem e fica lá, em stand-by, como se a gente fosse usar alguma hora, sabe? E muitas vezes, para a gente mudar o hábito, para a gente mudar alguma coisa da nossa vida, a gente precisa entender que a gente precisa mudar o ambiente da nossa vida. Tem um exemplo na psicologia que eu já ouvi e eu gostaria de replicar para vocês, que é sobre uma mulher que viveu a vida inteira no sítio. E essa mulher, toda vez que ela acordava, ela encilhava o cavalo, subia no cavalo, acendia um cigarro e começava a andar para ver o sítio, para dar alimento para os animais. Aconteceu que ela precisou mudar. Ela se mudou, ela foi para uma cidade grande e ela decidiu ter uma vida melhor. Em poucas semanas, ela conseguiu eliminar 100% do cigarro da vida dela. E o engraçado é que ela eliminou 100% do cigarro, ela não tinha mais vontade. Só que uma vez ela foi visitar o mesmo sítio que ela visitava. Acontece que ela pegou o cavalo, encilhou o cavalo, subiu no cavalo e a primeira coisa que veio na cabeça dela, uma vontade de fumar cigarro. Sabe, às vezes a gente sempre espiritualiza as coisas demais, mas muitas vezes pode ser que a gente está despreparado com o nosso ambiente e acredita que nos falta força de vontade. O cérebro, ele cria padrões, e esses padrões é muito mais fácil para ele viver assim, né? Uma rotina fica muito mais fácil se você conseguir deixar ela automática, né? Isso é benéfico para o cérebro, mas se você não quebrar esse padrão, acontece que você não consegue mudar, sabe? Novamente falando, isso não é só para pecado, isso não é só para treino, isso é para todas as áreas da vida. Então, irmãos, para alguns, eu não sei o que isso pode significar, mas eu acredito que eu trouxe alguma coisa mais prática. Se para você precisa treinar, você pode deixar a roupa do treino um dia anterior para você acordar e treinar, né? Se para você precisa fazer dieta, você pode deixar alimentos prontos na geladeira. Se para você precisa orar, você pode deixar a Bíblia em fácil acesso, a Bíblia visível, algum lugar para você orar, para você sentar, para que aquilo se torne rotina na vida. Sabe? A gente precisa disso. Outro exemplo também, esse foi um rapaz que eu conheci, ele contou o testemunho de um amigo dele, que esse amigo dele era jogador profissional de futebol, só que ele já era um pouco mais velho. Então ele se aposentou, e depois ele se aposentar, ele se converteu. Depois da conversão dele, é normal que na igreja sempre tem algum jogo de futebol, né? É racha que você chama aqui, né? Sempre tem um racha, alguma coisa assim para jogar. E esse jogador de futebol, ele no tempo de profissional dele, ele não tinha uma boa reputação, ele andava em pecado deliberadamente. E logo quando esse irmão, que já era convertido, já não jogava mais futebol, colocou a chuteira para entrar no campo, ele parou na frente do campo e ele não quis entrar, ele não conseguiu entrar. E aí os irmãos perguntaram para ele, né? Por que ele não tinha entrado? Ele falou que quando ele entrava no campo de futebol, é como se todo o ser anterior dele voltasse. É como se tudo que ele tivesse vontade de fazer voltasse à tona. E eles perguntaram, não, então futebol para você é como se fosse um pecado. Ele falou, para mim é. Sabe, e a Bíblia dá muita ênfase, ela é muito específica referente a isso. Ela é muito extrema. Se a tua mão te faz pecar, é melhor você cortar a mão, jogar ela fora e subir no céu do que você descer para o inferno de corpo inteiro. E isso é óbvio, gente. Mesmo assim vai ter resistência, né? A gente vive 90% de forma automática. Então, logo quando você for querer mudar alguma coisa, vai ter uma resistência. Mas a vantagem é que a gente não está sozinho, né? Nós que somos crentes, se a gente tivesse numa competição, se fosse numa corrida, a gente seria provavelmente reprovado em doping, porque a gente tem a ajuda do Espírito Santo. Então, a gente sempre tem que lembrar que o Espírito Santo está junto com a gente, ele pega junto com a gente. É isso que a palavra fala. Que não existe tentação que não seja maior do que o ser humano, maior do que humana, espiritual, mas o próprio Senhor traz a segurança, o próprio Senhor traz o refúgio. Então, mesmo a gente sendo espírito, a gente precisa motivar nossa alma e habituar o nosso corpo. Então, acredito, pessoal, que é isso. Eu gostaria que
de orar, então vocês podem abaixar a cabeça, por favor. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por todas as coisas que o Senhor vem falando e vem fazendo, Pai. Nós te agradecemos pela palavra, pelo conhecimento, Senhor, que a gente sabe que a gente pode viver mais. A gente sabe que a gente pode viver coisas extraordinárias. Para alguns pode ser um recomeço, para outros pode ser um aumento de desempenho, um aumento de frequência, mas eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra venha a ser lembrada todos os dias. Que a gente possa mudar a nossa vida, mudar os nossos hábitos, mudar o que a gente escuta, o que a gente fala, o que a gente vê, Senhor, para que o Senhor seja glorificado, Pai. Que a cada momento, Senhor, que na nossa disciplina nós sejamos edificados, edificando o nosso corpo, Senhor, para Ti. Se falar em língua, Senhor, é edificar, Senhor, nosso espírito para Ti, Senhor. Então, eu creio, Senhor, que as disciplinas espirituais é para que a gente sempre esteja consciente, Senhor, de que o Senhor virá, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Deixa eu me apresentar, né? Eu me chamo Rosa Ilma, sou conhecida como Rosa. Sou esposa de Jefferson, tenho uma filha, se chamando Beatriz. Estou um pouco nervosa, peço perdão. Amém. Irmãos, eu queria falar sobre um tema, o fruto do Espírito. Eu peguei um exemplo da máquina de costura que eu costuro. E eu peguei um exemplo, sabe? Eu quero contar aqui para vocês. O fruto do Espírito está lá em Gálatas. Eu queria que os irmãos pudessem abrir. Em Gálatas 5:22. Que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Irmãos, deixa eu ver aqui que eu anotei. O fruto do Espírito é a manifestação externa da obra interna do Espírito Santo em nós. Amém? Quando nascemos de novo, a gente recebemos o Espírito Santo e ele veio morar em nós. E através desse poder, né, que nós entrou, que nos transformou, né, que hoje nós somos outra pessoa, né? Não queremos mais aquela vida que nós levávamos de egoísmo, de práticas erradas, mas nós só queremos agradar a um, que é o nosso Pai, né? O nosso Senhor Jesus. Eu queria que vocês abrissem 1 de João, no capítulo 4. O Espírito Santo em nós nos traz o poder de dar frutos, que é justamente nós que somos os ramos que damos o fruto. Não é Deus que tem que dar o fruto, Ele nos dá a força, porque estamos ligados na videira, que é Ele, e quem dá o fruto somos nós. E quem come o fruto é outras pessoas, né? E não é eu que como o meu fruto, é outras pessoas que vão comer o fruto que eu vou dar. Pelas minhas atitudes, ações, comportamento, né? Mudança de vida. Não sei se você já viu um novo nascimento de verdade, tremendo, que aquela pessoa transformada, é mudada.
Eu já vi testemunhos de pessoas, amigo meu, que deixou as coisas assim que nunca mais fez, sabe? O cigarro foi liberto na hora. E é assim que o Espírito Santo faz, né? Ele é poderoso. Nós estamos sendo aperfeiçoados, melhorados a cada dia, né? Pela força dele, porque sem a força dele a gente não consegue, mas com a força dele a gente consegue. Eu até anotei aqui também o exemplo que Bruno falou, que é da academia, né? Se eu colocar meu nome lá para fazer a academia e não for, não adianta, né? Se eu ir também e não pegar os equipamentos e fazer, eu não vou conseguir crescer no Senhor. Eu não vou conseguir praticar o que Ele colocou em mim, sabe? Irmãos, eu queria também falar sobre. Deixa eu ver aqui. É como assim, não é só preciso vir à igreja também, e ir para casa e só vir nos domingos achando que está agradando a Deus. Sabe, já fiz a minha parte. Não, é a gente querer fazer lá fora também, para que as pessoas vejam em nós, sabe, a diferença, quem somos e o que aconteceu conosco, né? Nós vamos conseguir dar frutos através de 3 coisas que eu anotei aqui. O conhecimento. O conhecimento, irmãos, é fundamental, né? Nós terminamos o Rema e é muito bom fazer o primeiro e segundo ano. É muito puxado, mas é bom. É um esforço que você está fazendo, né? Para você, porque é para você o crescimento. E o conhecimento, ele é muito bom para nós, começando com o conhecimento da palavra. Quando eu conheço a palavra, e permaneço, né, no ensino da palavra, a verdade vai nos libertando, sabe? Não tem como você dizer assim, eu nasci de novo, mas eu não tenho esse fruto ali, uma virtude do fruto. Eu não tenho aquele virtude da bondade, eu não tenho. Tipo, não tem como, porque foi tudo junto que a gente foi colocado, injetado em nós. Então, quando vem a vontade da gente revidar, falar mal e começar a ter atitudes igual àquela pessoa, então quer dizer que eu estou demonstrando que ou eu não nasci de novo, ou eu estou andando segundo os meus desejos, segundo a carne, né? Então, a gente tem que conhecer e permanecer no conhecimento, né? Tem muita gente que conhece a palavra e pratica no outro dia, já está praticando, sabe, avançado em Deus. Já tem pessoas que demoram mais. Tem pessoas que 2 anos, aí vai deixando muitas coisas. Já tem gente que, na mesma hora, deixa tudo e não quer mais. E tem um processo de crescimento. Então, mas sempre é liberto. Não tem condição de você dizer, eu tenho fruto, mas eu não suporto fulano. Não tem como. Porque o amor que foi colocado em nós, a gente não tem. Dizer assim, eu não vou com a cara de fulano. Não tem, porque não tem condição de você dizer isso, sabe? De um cristão que nasceu de novo. Porque quando você olha para a pessoa, você vê o amor, né, que o Senhor Jesus nos amou. Então você sente o mesmo amor para aquela pessoa. Então não tem como ser assim. Se você conhecer a pessoa, você nem conhece a pessoa e você já chega e diz assim, eu não vou com a cara dela. Você nem conhece ela. Então, isso é para o povo do mundo, a gente não. A gente conhece o Senhor, sabe? Mesmo se aquela pessoa for gosta de aparecer, Não, gente, é o jeito dela. Vá amar ela, amém? E a gente entende que... eu estou falando do meio cristão, né? Do meio cristão, porque o povo do mundo já faz, sabe? A gente não pode, assim, deixar de pensar nisso, né? De meditar sobre isso, que a gente fomos libertos, né? O entendimento o entendimento é algo mais profundo. Eu coloquei aqui o conhecimento
que permanece no ensino, conhece a verdade e é liberto, de verdadeiramente, liberto, de verdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É verdadeiramente que vocês vão ser livres. Vocês não têm mais como buscar força em outras coisas. Vocês têm o Senhor, vocês têm o Espírito Santo. Amém? Não podemos desconsiderar a presença dele em nós. Amém? Quando eu comecei a costurar, eu olhei a máquina e achei todo um gigante, porque ela tem várias linhas. E eu achei um gigante. Eu conhecia a máquina de ver, eu sabia que era uma máquina, mas eu só conhecia. Depois eu fui entender a máquina. Então, quando eu entendi ela, para mim, eu domino ela, sabe? Eu domino a minha máquina. Então, foi fácil. Quando eu entendi sobre ela, eu comecei a costurar, então eu comecei a usufruir da costura. Então, eu montei a peça. Então, esse é o entendimento. Né? Eu montei a peça, então eu entendi. Então, eu estou usufruindo da presença do Senhor. É sobre isso. E a prática, né, da palavra é o fruto manifesto. Né? Nossa, é tão bom estar perto de fulano. Ela me abençoa, sabe? É tão bom. Eu cresço muito com fulano. Então, eu estou comendo do fruto dela, sabe? Ela passou por coisas e me ensinou. E, então, eu passei pelo que ela está passando. Então, ela me contou. Então, a gente se fortaleceu. Pegamos no fruto e fomos viver, viver, né, a palavra para as pessoas comerem do fruto. E a gente não podemos dizer que andamos em amor e não amar o nosso próximo, nosso irmão, né? E os ímpios. Não tem condição, porque ninguém viu a Deus, né? Ninguém viu ele, mas a gente vê ele no irmão, né? Como o irmão passou, o irmão usufruiu do poder, o irmão passou para nós e a gente viu o poder na vida dele. E é difícil você dizer, é impossível você dizer isso. Eu amo a Deus, mas eu não amo o meu irmão. É muito difícil. A Bíblia fala isso, né? A gente ama o Senhor e ama as pessoas, sabe? É sobre isso. Amém?